Oi, gente! Nesse vídeo, iremos responder o seguinte questionamento: se andarmos descalços, podemos pegar vermes? Também falaremos sobre a larva migrans e ancilostomose. Quais são os riscos de andar descalço? Então, quando andamos descalços, ficamos expostos a sofrer com a ação de agentes patogênicos, e isso pode trazer riscos à nossa saúde. Esses agentes estão muitas vezes presentes em ambientes ao ar livre, lugares com solo umedecido que não possuem controle de saneamento básico ou controle de animais domésticos, e alguns desses agentes são capazes de nos infectar diretamente através da nossa pele. Andar descalço é uma prática muito comum no dia a dia de muitas pessoas, porque muitos ambientes parecem ser inofensivos, mas é importante que a gente saiba que grandes centros urbanos e rurais, locais como os parques, praias, áreas rurais de plantio, podem estar contaminados com fezes de animais como cães e gatos, que com a falta de saneamento e sem o devido controle de higiene, essas fezes podem estar contaminadas com ovos de vermes parasitários. Aqui temos algumas imagens que mostram pessoas descalças, pisando e expondo a pele em solos que podem estar contaminados com larva de parasitas. Vamos agora aprender sobre a larva migrans, que é uma parasitose em que as larvas infectantes só são capazes de completar o ciclo evolutivo quando parasitam seu hospedeiro próprio. Essas larvas, quando infectam os seres humanos, que são hospedeiros anormais, podem não ser capazes de evoluir, então fazem migrações através do tecido subcutâneo ou visceral e produzem as síndromes conhecidas como larva migrans cutânea, larva migrans visceral e larva migrans ocular. Vamos começar pela larva migrans cutânea, também conhecida como dermatite serpiginosa, dermatite pruriginosa ou bicho geográfico, como é conhecida popularmente. Essa síndrome é do filo Nematoda. O agente etiológico é o Ancylostoma brasiliense ou Ancylostoma canino. As larvas infectantes são parasitas típicos do intestino delgado de cães e gatos. Ela ocorre com maior frequência em regiões tropicais e subtropicais, e o seu potencial zoonótico é maior em crianças, porque frequentemente elas se expõem sem proteção ao brincar em solos de locais que podem estar contaminados, como acontece em área de praia ou então de parquinhos. E aqui ao lado nós temos uma imagem que representa, né, ela nos mostra as lesões provocadas pela movimentação da larva no pé de um indivíduo que está contaminado. E agora vamos falar sobre o ciclo biológico da larva migrans cutânea. E ele é dividido em algumas fases. Primeiramente, animais parasitados pelo verme eliminam ovos nas fezes. Os ovos, em contato com o solo ideal, quente, úmido e arenoso, eclodem e liberam as larvas. Ao longo de 5 a 10 dias, as larvas se alimentam de bactérias e passam por duas fases evolutivas até se tornarem aptas a infectar humanos ou outros animais. As larvas, quando estão na terceira fase evolutiva, que é a fase infecciosa, em condições favoráveis, podem sobreviver no ambiente por até 4 semanas. O homem é infectado quando a sua pele entra em contato com o solo contaminado por fezes que possuem as larvas, que nesse exemplo seria num parque. As larvas infectantes conseguem penetrar a camada mais superficial da pele humana, mas como os seres humanos não são os hospedeiros naturais, elas não conseguem atingir a circulação sanguínea. E como não conseguem invadir mais camadas, elas passam a se deslocar pela epiderme, deixando seus rastros pelo corpo. A transmissão da larva migrans cutânea ocorre quando há o contato da pele do indivíduo com o solo contaminado por fezes que contêm larvas do parasito. E é importante destacar que não há transmissão de pessoa para pessoa. Em relação aos sintomas, os locais mais afetados são pés, pernas, nádegas, braços, antebraços e mãos. Estão presentes como sintomas erupções cutâneas, linhas tortuosas e vermelhas, sensação de movimento debaixo da pele e prurido, que é uma coceira intensa. O diagnóstico é baseado no exame clínico, com anamnese, análise dos sintomas do paciente e pelo aspecto dermatológico da lesão. O tratamento é feito com o uso de pomadas específicas e vermífugos. E para aliviar a coceira, compressas de gelo podem ser passadas nos locais afetados. Em alguns casos, a lesão pode se resolver espontaneamente. Agora vamos aprender sobre a larva migrans visceral, que é conhecida também como toxocaríase.
Ela acontece com menos frequência. As L3 podem ser ingeridas e, ao atingirem o intestino, podem migrar através das vísceras. O agente etiológico é o Toxocara canis e Toxocara cati. Ela acontece quando há ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos contendo L3, ou pela ingestão de carne ou vísceras de animais contaminados. Como manifestações clínicas, nós temos leucocitose, linfadenite, hepatomegalia, tosse, dispneia, anorexia, desconforto abdominal, entre outros. O diagnóstico se baseia na história do paciente, nos sintomas apresentados, na biópsia e pelo resultado do imunodiagnóstico, que é o ELISA. E em relação ao tratamento, a infecção usualmente é autolimitante e, dependendo do caso, é utilizado antihelmínticos, como albendazol, ivermectina e tiabendazol. Temos também a larva migrans ocular, chamada de toxocaríase ocular. Ela ocorre quando as larvas de parasitos comuns aos animais, como cães e gatos, migram para o globo ocular. Os parasitos causadores dessa síndrome são iguais ao da larva migrans visceral. Os indivíduos afetados geralmente têm resposta imunológica menos intensa. A forma ocular ocorre quando o número da ingestão de ovos é reduzido e a maioria das infecções oculares é unilateral. Como manifestações clínicas, temos endoftalmia crônica, granulomas, hemorragia retiniana, catarata e papilites. Em casos graves, pode haver perda de visão. Como diagnóstico, temos os mesmos exames da larva migrans visceral, acrescentando o exame oftalmológico. E como tratamento, há o uso de corticoides, corticóide periocular, fotocoagulação e vitrectomia. Como profilaxia, que são as medidas de prevenção, temos a educação sanitária, a restrição da livre circulação de cães e gatos em ambientes públicos, retirada dos dejetos desses animais, a proteção de areias que são destinadas para a diversão, levar o animal de estimação que está contaminado ao médico veterinário para o diagnóstico e controle desses parasitas, não andar descalço em lugares públicos ou desconhecidos e lavar bem as mãos depois de recolher fezes ou trocar a caixa de areia do animal. Agora vamos aprender sobre a ancilostomose, e aqui já apresentamos imagens dos parasitas causadores dessa doença. Então, o que é a ancilostomose? Ela é uma doença provocada por parasitas nemátodos e pode ser causada por duas espécies, Necator americanus e Ancylostoma duodenale. A ancilostomose também pode ser chamada de três formas: ancilostomíase, amarelão ou doença do Jeca-tatu. Sobre a morfologia, esses vermes são pequenos parasitas cilíndricos. As duas espécies apresentam uma boca bem definida. O Ancylostoma duodenale tem dois pares de dentes pontiagudos, e o Necator americanus possui cabeça em formato parecido com um gancho e apresenta duas placas afiadas, que têm o objetivo de fixar na parede do intestino para sugar o sangue do seu hospedeiro. E uma das características marcantes é que a fêmea é maior do que o macho. Em relação à distribuição geográfica, o Ancylostoma duodenale é encontrado em países tropicais de clima frio. Já o Necator americanus é predominante em países de clima tropical de temperaturas altas. O ciclo biológico da ancilostomose ocorre de forma direta e não precisa de hospedeiro intermediário. O desenvolvimento se dá através de duas fases distintas. A primeira ocorre no meio exterior e a segunda acontece no hospedeiro definitivo. Quando o parasita está no intestino delgado, o macho e a fêmea copulam várias vezes, e a fêmea libera muitos ovos que são expelidos nas fezes. No primeiro estágio, dentro do ovo se forma a larva L1, de tipo rabiditoide. No estágio L2, a larva também é do tipo rabiditoide. Já a larva L3 é do tipo filarioide, e essa é a forma infectante. No hospedeiro definitivo, a infecção pela L3 se dá através da penetração. Após a penetração na pele, ela alcança a derme e dentro da circulação sanguínea pode atingir o coração e os pulmões. Nos pulmões, ela atinge o estágio L4, onde chega na laringe e traqueia e são deglutidas, chegando até o intestino delgado, que é o seu habitat. Dentro do intestino delgado, a larva L4 exerce a função do hematofagismo. Durante o hematofagismo, ocorre cópula entre o macho e a fêmea. Em seguida, a fêmea libera ovos que saem nas fezes. E após a L4 perder cutícula, ela evolui para a L5 e depois se tornam machos e fêmeas adultas.
A infecção também pode ser por via oral. Ela acontece de forma rara. A L3 pode ser ingerida através de alimentos ou água contaminados. As larvas têm tendência em perder cutículas externas dentro do estômago devido ao pH ácido. Do estômago, elas chegam dentro do intestino delgado, ocorrendo a penetração na mucosa e se transformando em L4. A L4 inicia o hematofagismo e depois muda para L5, onde ocorre a cópula. A fêmea deposita os ovos e são eliminados através das fezes. Na maioria das vezes, os casos de infecções se apresentam de forma assintomática. As manifestações mais frequentes nos casos sintomáticos são coceira acompanhada de vermelhidão na região da pele invadida pelas larvas, dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, flatulência, anorexia, fraqueza, anemia, complicações pulmonares e perda de peso. Para a realização do diagnóstico, é feita a anamnese clínica, através dos sintomas apresentados pelo paciente, exame parasitológico de fezes, para a contagem dos ovos, e também são feitos os exames laboratoriais, para verificar os níveis de ferro no organismo, porque a anemia é uma das manifestações da doença. O tratamento acontece através de medicações à base de benzimidazóis, por via oral, e a dosagem dos antihelmínticos deve ser prescrita por médicos para pacientes com diagnóstico parasitológico positivo. E por fim, temos a profilaxia para a ancilostomose. E como medidas nós podemos citar: eliminar fezes em locais adequados, incentivar o investimento em saneamento básico, tratar doentes contaminados, evitar andar descalço em contato com a terra, lavar alimentos crus e andar calçado de sapatos apropriados, como também utilizar luvas quando precisar entrar em contato em locais que tenham a presença de terra. Aqui nós temos as referências utilizadas como base para a realização do trabalho e agradecemos por você ter chegado até aqui e seria muito interessante se você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que a conscientização sobre essas doenças seja espalhada, né? O conhecimento. Obrigada pela atenção.